O ozônio é uma molécula que é derivada do oxigênio e na medicina, na área da saúde, ela é usada, produzida a partir de um gerador de ozônio medicinal. O ozônio, se ele é aplicado no sangue, ele vai se dissolver no sangue e ele vai interagir com as células do sangue, com as hemácias, com os leucócitos, com as plaquetas, com o plasma, com a parte líquida do sangue, e vai desencadear e vai chegar aos tecidos. Uma sessão de um imunobiológico custa em torno de 18, 20 mil reais, e a pessoa precisa. E o mais incrível, né, eles inibem uma substância que o ozônio também inibe, só que a diferença do custo de uma sessão de ozonioterapia, por exemplo, aplicada no SUS, ela não vai custar nem 50 reais. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estamos aqui para mais uma live, dessa vez com a doutora Maria Emília Gadelha Serra. E vamos falar sobre o quê? Sobre ozonioterapia. Ela é fundadora e presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia de 2006 a 2014. Tem mestrado pela Federal de São Paulo. Enfim, já estudou várias coisas, vários trabalhos. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Eu estou bem? ótima, inteirinha. Inteirinha aí, inteirinha na sua tela. E vamos falar da ozonioterapia? É assim mesmo que se fala? Ozonioterapia, sim. Ozônio medicinal. E para que serve? Bem, Para ozônio tudo. para quase tudo. Ozônio é uma molécula, não é, que é derivada do oxigênio e na medicina, na área da saúde, ela é usada, produzida a partir de um gerador de ozônio medicinal, que é um equipamento que dá uma descarga elétrica de até 15 mil volts no oxigênio e reagrupa como ozônio. Então, basicamente, você usa uma seringa e essa seringa conecta no aparelho e aspira o gás, essa mistura gasosa, que se chama oxigênio-ozônio, ozonioterapia, e aí pode ser aplicado de diversas formas. Tem a parte sistêmica, que nós chamamos, que é a que mistura o gás com algum líquido biológico, tipo o sangue, né? Ou secreções, por exemplo, você pode tratar corrimento vaginal com ozônio, aplicando o gás na mucosa vaginal, né? E ele tem essas propriedades em relação à questão germicida ampla. Ele tem possibilidades de destruir bactérias, vírus e fungos. Agora, a parte sistêmica, quando é misturada ao sangue, você faz um estímulo geral do metabolismo da pessoa, melhora a oxigenação, aumenta a liberação de oxigênio nos tecidos, porque o ozônio ele tem a propriedade de aumentar a síntese de uma substância chamada 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato. E isso diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, ele desapega, né? E vai para os tecidos mais facilmente. Ele também é considerado o quarto oxidante mais potente da natureza e essa característica faz com que ele possa tratar situações do chamado estresse oxidativo, situações de inflamações crônicas, dores articulares, artrite, artrose, colites, né, doença de Crohn, artrite reumatoide, hérnia de disco, todas as situações que você tem dor, problemas vasculares, em geral, com hipóxia, com baixa de oxigenação e isquemia dos tecidos, com a parte das infecções,
Então, o ozônio tem um potencial enorme para controle de infecção hospitalar, Leda, por exemplo. Então, você, nessas situações agora, por exemplo, o que aconteceram com a Covid, um paciente contaminado, ele está num determinado ambiente. Quando esse paciente sai, existem aparelhos industriais, aí não é ozonioterapia, é ozônio industrial, que podem limpar aquele ambiente. E como é um gás, ele se difunde, então ele entra em várias frestas, né? Você deixa aquele ambiente fechado com o ozônio ligado e aí ele tem capacidade de limpar esse ambiente. Agora, na parte médica ainda... Peraí, então se você tem uma pessoa internada com uma doença contagiosa, você aplicar o ozônio naquele quarto, esse quarto fica preparado para outra pessoa entrar sem pegar qualquer outra doença. Limpíssimo, limpíssimo. Inclusive, também, uma coisa que ninguém pensa, por exemplo, quando você vai fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia, um exame, né? Que você tem que fazer aquele preparo intestinal e tudo mais. Chatérrimo. Chatérrimo. Mas o que acontece? O serviço normalmente faz uma escovação com água e sabão e a escovinha e depois vai deixar no clorox, na clorexidina, né? Geralmente 17 minutos, e aí os serviços têm uma rotatividade, vão deixar um determinado aparelho em repouso, depois outro, e assim vai. Só que sinceramente, eu penso que dependendo da pessoa que faz a lavagem, né, se ela não for muito criteriosa, sobram uns residinhos ali. Então, imagina que você é o paciente seguinte a um paciente que tem HIV positivo. Então, o ozônio, ele resolve perfeitamente isso, porque não tem nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum fungo que resista aos encantos do ozônio, entende? Então, por exemplo, você colocar esse material, esse endoscópio, numa água ozonizada, lavar com água ozonizada, não é? Fazer todo esse preparo depois da desinfecção normal seria uma garantia adicional, entende? Uhum. Uma certa vez da última vez que eu fiz colonoscopia em endoscopia, eu fui até Belo Horizonte para fazer esse exame. Na época tinha um amigo que era endoscopista e ele fazia toda essa sequência de tratamento com o aparelho, fazia toda a desinfecção recomendada, normal, e aí fizemos ainda mais com a água ozonizada, por garantia, né? E realmente, se pensar, é algo um tanto quanto preocupante, não é? Claro. Depende do... Agora, por que a ozonioterapia funciona tanto para dores articulares, etc.? A aplicação é via venosa? Como é que a pessoa Não, para dores... toma? Para dores articulares... Como é que se aplica a ozonioterapia? O ozônio é o seguinte, como eu expliquei, tem um aparelho de ozônio medicinal e esse aparelho você liga na tomada e liga numa fonte de oxigênio. Esse oxigênio passa dentro do aparelho, o aparelho dá uma descarga elétrica de 15.000 volts, dissocia a molécula de oxigênio e reagrupa como ozônio oxigênio. Fica uma molécula triatômica, né, que a gente chama, que é o ozônio medicinal. Aí você coleta numa seringa. Esse gás que está na seringa, ele pode ser aplicado no corpo. Por exemplo, os dentistas usam para tratamento de infecções, para estimular a síntese de osso novo, depois de uma cirurgia de siso, né? Para fazer tratamento de canal, isso é muito comum. E a parte médica, os fisioterapeutas, os biomédicos, né? A medicina veterinária, por exemplo, decide tratar uma dor articular. Essa dor articular, você vai pegar essa seringa e injetar em concentrações baixas ao redor da articulação ou mesmo dentro da articulação. Então, se for tratar um joelho, aplica no joelho, em torno do joelho, ou dentro do joelho. Ombro, cotovelo, coluna, região cervical, né? Qualquer articulação é passível de tratamento com ozônio.
essas síndromes de túnel do carpo, né? Todas as injeções em torno das articulações, elas são passíveis de tratamento. E tem que Obviamente, repetir você várias pode... vezes? O protocolo é uma vez, Os 2 ciclos, vezes, 5 vezes? os ciclos de ozonioterapia são de 6 a 10 sessões, porque existe um fenômeno no ozônio, porque diferente de um remédio convencional, que você tem aquela história da chave e fechadura, então você tem geralmente um receptor do medicamento na célula. Então o remédio ele liga numa determinada área da membrana da célula e começa a fazer o efeito. No caso do ozônio, isso não é assim. O ozônio, se ele é aplicado no sangue, ele vai se dissolver no sangue e ele vai interagir com as células do sangue, com as hemácias, com os leucócitos, com as plaquetas, com o plasma, com a parte líquida do sangue, e vai desencadear, e vai chegar aos tecidos. E aí todos os efeitos benéficos começam, não necessariamente precisa de receptor, não tem receptor para ozônio, né? Até porque as nossas células fabricam ozônio naturalmente também. O ozônio é um dos mecanismos que ativam anticorpos no nosso corpo. Então, ele tem um efeito muito importante na regulação da imunidade das pessoas, né? E ninguém sabe disso. Mas o próprio organismo, isso é um artigo publicado na revista Science em 2002. Né? Então, não é algo novo, tem 20 anos. O ozônio ele começa no final do século XIX, foi extremamente utilizado na Primeira Guerra Mundial para tratar dor. Naquela época não existia nem antibiótico, né? E nem dor. E aí se descobriu que o ozônio tinha esse efeito benéfico analgésico. Agora, quando você pergunta assim, quantas sessões precisa fazer, depende da pessoa, porque, em geral, os protocolos internacionais recomendam de 6 a 10 sessões. Isso por quê? Porque você tem que você dá o estímulo para aquele organismo, ele responde, aí se adapta, cria células, libera fatores de regeneração dos tecidos, aí você aplica de novo, uma vez por semana, digamos assim. Pode ser mais frequente também, dependendo da patologia. E aí, depois, na segunda, ele já vai responder melhor. Vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta. É um efeito cumulativo, né? Não é exatamente cumulativo. É um fenômeno que a gente chama hormese e pré-condicionamento oxidativo. É um fenômeno bioquímico, né? E é como se você fizesse uma fisioterapia. Não é que acumula, você treina o seu organismo. Tá. Né? Então, você vai aumentar a eficiência das enzimas que protegem do estresse oxidativo. Por isso que a gente chama pré-condicionamento oxidativo. Você pode, por exemplo, preparar uma pessoa para cirurgia. Então, todo mundo sabe que o estresse da cirurgia não é só o estresse psicológico, é o estresse para o organismo. Você tem que liberar determinados hormônios, você tem que conseguir fazer cicatrização, né? Você vai ter, dependendo do tamanho da cirurgia, do tempo da cirurgia, um consumo maior de oxigênio, uma necessidade maior de oxigênio. Então, quando você prepara aquela pessoa, o organismo dela com ozônio, geralmente 2 semanas antes do procedimento cirúrgico, você pré-condiciona e faz com que ela fique mais eficiente para fazer o que eu chamo os deveres de casa pós-operatórios, fazer cicatrização, não deixar fazer infecção, o sistema imunológico ficar bem competente, né? Então, se sabe já de vários trabalhos que você tem uma ação na síntese dos anticorpos, na ativação das células de defesa do sistema imunológico. Então, o ozônio realmente é um fenômeno da natureza. Eu falo assim que ainda está para ser fabricado, porque ele é muito diferente do que a gente conhece, né, em relação a medicamentos em geral, e ele vem como um tratamento complementar. Quer dizer, você não deixa de tomar antibiótico, mas você aumenta a eficiência do seu antibiótico. Por exemplo, pacientes oncológicos que estão fazendo químio e rádio,
O ozônio, ele diminui os efeitos colaterais da quimio e da radioterapia, né? Tem um grupo nas Ilhas Canárias, na Espanha, Dr. Bernardino Clavo, que é uma pessoa, um pesquisador dessa área de efeitos colaterais de quimioterapia e radioterapia. Ele vem estudando muito o efeito benéfico do ozônio. Por exemplo, tem um trabalho do Egito que mostra que, por exemplo, aquele inchaço no braço, né, que acontece no pós-operatório de mama, de câncer de mama, por alteração de drenagem linfática, a insuflação retal de ozônio, que é uma via sistêmica de absorção, você aplica o gás com uma sonda retal fininha, né, que é 3 milímetros. Eu sempre falo que não corre o risco de gostar, porque a sonda é muito fina, então não tem problema. Então, fizeram uma confusão por causa da insuflação retal, né, de Itajaí, do prefeito de Itajaí, que naquela época até o presidente fez gracinha, dizendo não, né, não pode, insuflação retal é estranho, nada demais, né, é menor que um supositório, por exemplo, a sonda. Então, a via retal, ela tem uma ação altamente benéfica, que é a questão da modulação do sistema imunológico. 60% dos nossos linfócitos, né, eles estão na parede do intestino. Então, quando você quer ativar o sistema imunológico de uma pessoa, uma das ferramentas fundamentais é a insuflação retal, por exemplo. Entende? Então, tem uma amplitude de mecanismos e de ações benéficas. Por exemplo, tem vários grupos que aplicam ozônio por via retal em crianças autistas, né? E não é maldade do pai ou da mãe, é simplesmente algo que a gente já viu acontecendo em vários projetos que estão em andamento no Brasil. A criança acelera a recuperação da capacidade de falar, melhora a cognição, né? Melhora o desenvolvimento psicomotor em geral. Então, as crianças autistas muitas vezes têm aquelas diarreias explosivas, que têm um cheiro fétido muito ruim e são incapacitantes, dependendo da criança, e é um grande problema para a família. E o ozônio, pela via retal, tem uma capacidade de controlar essas diarreias que nada tem, Leda. Então, é algo que precisaria ser muito mais conhecido, né? E agradeço o seu convite de estar aqui hoje para explicar, para as pessoas esclarecer um pouco mais, apesar do ozônio já estar reconhecido e incorporado como uma das 29 práticas integrativas complementares no SUS desde 2018. O ex-ministro Ricardo Barros incorporou da saúde e aí está lá, mas na prática não está disponível. Ainda é meio demonizado, né? Então, é puro preconceito e puro desconhecimento, porque bioquímica tem vários medicamentos que as pessoas usam hoje em dia que ninguém nem sabe qual é o mecanismo de ação. Você sabia? Não. Mas pode me contar, que eu vou gostar de saber. Então, durante muitos anos, ninguém sabia como que a aspirina funcionava. E a aspirina funcionava, né? Então, o ozônio, ao contrário, nós sabemos como o ozônio funciona já há pelo menos 50 anos. E o que acontece é que o ozônio, ele é muito eficiente, né? Ele acaba gerando essa possibilidade de deixar a pessoa muito bem. E a gente sabe que nem sempre o que acontece na saúde está motivado por esse objetivo, né? Então, tem vários atores dessa história que querem deixar as pessoas mais doentes melhor, né? Para vender mais remédio. O curioso é que depois que você, por exemplo, depois que eu falei, eu vou fazer uma entrevista sobre ozonioterapia, aí uma pessoa me disse, eu faço esse tratamento. Uhum. E uma pessoa que... mas eu senti que ela se sentiu mais fortalecida de dizer que fazia
quando eu abri que ia fazer uma entrevista sobre esse assunto, entendeu? Se eu nunca tivesse falado isso, ela nunca teria me contado. Sim. Mas é porque É uma coisa realmente, Ana, meio escondida, meio assim, as pessoas não têm muita coragem de falar. Não sei o que que acontece. porque é diferente, né? O mecanismo não é o mecanismo clássico chave e fechadura dos remédios. Então, cria uma certa dificuldade, assim, de imaginar como é que pode uma coisa só, uma molécula só, um gás, ainda por cima, fazer tanto efeito, né? Mas se você pensar, existem as câmaras hiperbáricas, que as pessoas entram e ficam respirando oxigênio, certo? Para tratamento Sim. de infecções. Essas câmaras hiperbáricas, elas funcionam à base de oxigênio, que é o oxigênio que nós respiramos, só que ali sob pressão para forçar a entrada do oxigênio nas células. E aí você trata infecções, você trata processos vasculares, você trata várias doenças. Por exemplo, tem clínicas nos Estados Unidos que tratam sequela de AVC, de derrame cerebral, com câmara hiperbárica. Aqui no Brasil não está nas indicações oficiais. Eu tenho formação de hiperbarista também, mas é um gás, né? O gás, e ele faz um efeito sistêmico. Só que as pessoas não estão acostumadas a pensar nos gases. A gente pensa muito materialmente. Eu vou tomar um remédio, o remédio vai passar, vai ser absorvido no intestino, vai chegar, passar pelo meu fígado, depois cai na circulação, entendeu? Então, essa dificuldade só, na verdade, precisa de divulgação, de que as pessoas entendam como funciona. Porque não tem nada de anormal. Inclusive, hoje em dia já se sabe que tanto o erro médico quanto o excesso de medicamentos, os efeitos colaterais dos remédios, eles dividem a terceira categoria de doenças mais frequentes, de causas de problemas de saúde, né? E o ozônio, ele foi feito um levantamento na década de 80 pela Jacobs, na Alemanha, quase 5 milhões e 600 mil tratamentos aplicados, né? Quase 900 médicos e terapeutas que usaram o ozônio, responderam um questionário retrospectivo e chegaram ao número de 0,0007% de complicação. E o que é complicação do ozônio? Desconforto na hora de injetar na pele, dá uma dorzinha que é fugaz, gases por conta da insuflação retal que depois você elimina, nada demais, né? Então, isso é hipoglicemia, se a pessoa tiver uma queda, um metabolismo do açúcar mais sensível, né? Então precisa comer antes de fazer uma sessão sistêmica de ozônio. E até hoje, Leda, hoje a gente vê muitas pessoas morrendo abruptamente, né? Você sabe quantas mortes tem que, até hoje, em mais de 130 anos de ozonioterapia, quantas tem na literatura médica de ozônio? Quantas você acha? Não tenho ideia. 7. Caramba. 7 mortes. Mortes apenas. Tem um medicamento que foi retirado do mercado, que é o Vioxx, que era um anti-inflamatório para dor articular, né? Ele matou só nos Estados Unidos 160 mil americanos. Nossa! Então, só para você ver como é que está, né, essa situação de desconhecimento. E, obviamente, a indústria farmacêutica paga os anúncios, promove medicamentos e etc. Fala-se pouco sobre efeito colateral, mas o ozônio, obviamente, ele é um órfão, é uma terapia órfã, porque você não pode patentear oxigênio, né? O oxigênio ele está na natureza. Então, existe o equipamento e o oxigênio é o oxigênio, não é patenteável. Então, não é uma terapia que exista um poderio econômico por trás. Ou seja, não dará lucro aos laboratórios, é isso? Exatamente. Você captou. Caramba. Entendeu? E aí, então, ajuda a economizar.
Então, o ozônio pode ser aplicado, embora você tenha mencionado algumas dezenas de aplicações, ele poderia ter uma aplicação muito mais ampla. Sim, olha, eu falo para você, eu fundei a Associação Brasileira de Ozonioterapia, que é uma associação multidisciplinar. E desde 2019 eu sou presidente da Sociedade Médica, né, da SOBOM, Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. E o que nós vimos é o seguinte, fizemos vários estudos, inclusive estudos de análise econômico-financeira. A professora Celina Ramalho, que é professora da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, ela fez um estudo de viabilidade, estudou o ozônio, os custos, o benefício, né, do ponto de vista financeiro do ozônio na dor de hérnia de disco, de dor lombar, lombalgia, estudou na artrite reumatoide, né, e nas infecções e feridas. Então, só para você ter uma ideia, uma ferida, tem pessoas que têm feridas crônicas por diabetes, por várias causas, né, úlceras venosas, eles demoram, tem estatísticas sobre isso, falando que tem pessoas que podem demorar anos com uma ferida aberta. E aquilo ali é um gasto de curativo, é um desconforto, né, para você ficar com uma lesão que possa ter um certo odor, é um caos, né? É um transtorno absurdo. Transtorno absurdo. Você sabe em quanto tempo, em média, o ozônio cicatriza e fecha uma ferida? Entre 20 dias e 2 meses. É uma loucura, né? É uma loucura que não seja tão difundido, né? É uma loucura que não seja democratizado. Tem sempre a coisa do dinheiro, né? Atrás. Sempre. Eu estou encantada com essa possibilidade. Você falou da dor lombar, da dor de ligamentos, de articulações. Isso tudo são dores crônicas e eternas, né? Fibromialgia, tem protocolos de tratamento? Sim. Olha, eu falo para você assim, um dos meus sonhos de vida, que eu sempre falo que um dia eu ainda vou ver a ozonioterapia amplamente difundida no SUS. Pelo seguinte, porque nesses estudos da professora Celina Ramalho, também, além desse dado que apareceu da cicatrização, do fechamento de feridas entre 2 meses, 20 dias e 2 meses, existe a questão de você evitar a amputação, né, de membros, porque muitas dessas feridas elas acabam com indicação de amputação pelos ortopedistas, pelos cirurgiões vasculares, né? E aí o ozônio ele pode prevenir amputações entre 45% a 95% dos casos. Então, imagina, né, a quantidade de pessoas que teve suas pernas e seus membros amputados desnecessariamente, Leda. É um absurdo, entende? Então, se isso... Muito triste o ozônio, isso. É muito triste. E outra coisa, né, para você ter uma ideia, a artrite reumatoide é uma doença que acomete menos de 1 milhão de pessoas no Brasil, da nossa população total de mais de 213 milhões. Essa artrite reumatoide, ela consome 11% do orçamento do SUS, com menos de 1 milhão de pessoas, porque os medicamentos são caros, né? Os reumatologistas criaram diretrizes para possibilitar as pessoas a terem acesso a medicamentos chamados imunobiológicos, que são caros. Uma sessão de um imunobiológico custa em torno de 18, 20 mil reais, e a pessoa precisa. E o mais incrível, né, eles inibem uma substância que o ozônio também inibe, só que a diferença do custo de uma sessão de ozonioterapia, por exemplo, aplicada no SUS, ela não vai custar nem 50 reais. Você entende? Então, porque vai ter o treinamento das pessoas, e isso é uma coisa que eu defendo. Eu participei de projeto de lei de ozonioterapia, ajudei a escrever o projeto de lei que está para ser aprovado no Senado, né, e vai para a sanção do presidente. Eu já vi
E Vários. Nosso trabalho, qual seria esse projeto de lei? O que ele definiria? ele estabelece a ozonioterapia disponível para a população brasileira. Ele efetivamente, porque ele vai viabilizar a ozonioterapia para qualquer profissional da área da saúde com o treinamento adequado. E ele reconhece. Ela hoje é proibida? Não, não. É feita de uma maneira discreta? Como é que é a situação hoje? Não, não é proibida. O que acontece é o seguinte, todo o procedimento novo, quando nós começamos esse processo de regulamentação, não existia uma definição de como fazer, né? E nem existia, nem os próprios órgãos relacionados sabiam o que fazer. Então, existiam três braços, era um tripé. O Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde e a Anvisa. Meio como a gente está vendo agora essas discussões em relação aos produtos que estão sendo injetados aí pela Covid, né? Então, esses três atores, eles tinham que se posicionar. Ninguém sabia como fazer um procedimento que era considerado novo no Brasil virar oficial, né? E aí, numa ocasião, eu, na época da primeira associação que eu presidi, eu pedi uma orientação para a Advocacia Geral da União. E aí, o levantamento da advogada foi, olha, levantando os decretos de criação dos três órgãos, Conselho Federal de Medicina, Anvisa e Ministério da Saúde, chegamos à conclusão que a competência é do Ministério da Saúde. Aí, depois veio a presidente Dilma e fez a lei do ato médico, e na lei do ato médico ela coloca a prerrogativa da decisão sobre procedimentos considerados experimentais no Brasil, como sendo uma prerrogativa do Conselho Federal de Medicina decidir. E aí nós entramos no Conselho Federal de Medicina para pedir isso. E aí aconteceram várias situações, né, que obviamente existe lobby. Na ocasião, em 2014, 2015, estava entrando no Brasil o curativo a vácuo, que é muito usado para tratamento de feridas. Se você conecta uma bolsa e gera vácuo para estimular a cicatrização. E aí esse lobby atacou a ozonioterapia, né? E aí foi toda uma campanha de dizer que não tinha evidência científica, que A, que B, que C. E aí nós enfrentamos essa situação. E falei, olha, sinto muito, mas isso aí é desconhecimento, isso é lobby, é conflito de interesse, né? E as pessoas, os brasileiros é que são prejudicados, porque quem tem uma perna em risco de amputação, a pessoa tem que ter o direito de ter ozônio, acesso à ozonioterapia, entende? Não deveria ser é um plus, não, é um tratamento básico, porque o ozônio ele vai melhorar a chegada de oxigênio, ele vai regular o processo inflamatório, diminuir, ele vai liberar fatores de regeneração dos tecidos, ele tem o efeito germicida amplo, quer dizer, ele só tem benefício. Ele efetivamente vai ajudar, né, a pessoa a não amputar, né? Pode até não resolver, mas que vai ajudar, vai, com certeza, né? Mas nesse momento, agora... nem esse Conselho Federal de Medicina mais recente, você falou de 2014, né? Esse de 2021, por exemplo. Eu esqueci o nome do presidente do Conselho. Bom, enfim, Mauro Ribeiro. Isso. Nem com ele se conseguiu... Então, na verdade, ele parecia um pouco mais aberto que os outros. Né? Ele foi o grande opositor da ozonioterapia. É mesmo? Ele foi o grande... Mas ele parece que agora ele está mais acessível, né? Ele é o tesoureiro atual, o presidente atual é uma pessoa bem mais tranquila, assim, né? Nós já tivemos reunião, nós fizemos, Leda, os chamados mapas de evidência da ozonioterapia, tanto da ozonioterapia geral quanto da ozonioterapia na Covid, e esses mapas, eles são uma nova ferramenta de metodologia científica em que você identifica os artigos científicos de maior relevância, classifica numa classificação internacional que valida a importância do artigo e analisa, e gera um mapa, que tem vários pontinhos
de 3 cores, verde, amarelo e vermelho, e aí você tem uma noção panorâmica do benefício em termos de ciência de verdade. Então, nós entregamos esses 2 mapas, fizemos o trabalho da ozonioterapia na Covid no maior hospital do SUS, no Rio Grande do Sul, né, está concluindo para publicação agora. No caso do Covid, ajudou em que sentido? No caso do Covid, reduziu o tempo de internação, né? Antecipou a alta das pessoas, reduziu os principais marcadores de inflamação, ajudou a controlar a tal da tempestade de citocinas, e o score de bem-estar, que nós aplicamos 2 tipos de tabelas, tanto a da OMS quanto uma tabela própria, todos melhoraram, só teve benefício, né? E o interessante foi ver que no nosso mapa de evidências da Covid, que foi feito, produzido a partir da análise dos artigos que já estavam publicados em outros países, quando nós fomos ver o que aconteceu no nosso trabalho na prática, o resultado foi igualzinho. Então, quer dizer, a teoria, né, da observação científica, ela se consolidou na prática. Foi muito lindo de ver. Então, o ozônio realmente, assim, ele vai vencer essas dificuldades ainda, né, do preconceito, basicamente. Não tem motivo, porque qualquer pessoa, médico ou profissional da saúde, que tenha a capacidade de entender bioquímica, vai entender como funciona o ozônio, entende? Não é uma coisa, é místico, né? Ou as pessoas às vezes falam assim, isso é uma panaceia, não existe isso. Eu falei, como não existe? É só ver o ozônio. Olha só, uma coisa interessante que a gente tem visto, vários pacientes agora têm apresentado o sangue muito espesso, né? Por conta daquelas coisas que estão sendo aplicadas. Aquelas, sabe? Ah, sim. Então, e aí o sangue fica espesso. Essas que tem uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, né? Aquelas, assim, tá? Aquela coisa. Então, esse sangue tem ficado muito espesso, e as hemácias, elas mudam a carga elétrica e começam a empilhar como se fossem pilhas de moeda. E isso gera uma situação muito crítica, né? Porque tem pessoas que estão tendo AVCs, infarto do miocárdio, isquemia intestinal, vários problemas de saúde por conta dessas coisas. E o ozônio, como ele é carregado de carga elétrica negativa, toda vez que uma hemácia, uma célula vermelha do sangue, ela também deve ser carregada de carga elétrica negativa. Quando ela fica positiva, ela empilha e ela perde a capacidade de passar na microcirculação e entregar o oxigênio no tecido, entendeu? Então, quando você faz ozônio da forma sistêmica, você possibilita que aquele organismo receba a cota de carga elétrica negativa que está precisando, e aí sim faz o restabelecimento da qualidade do sangue, da possibilidade de entregar oxigênio. Então, isso, a ozonioterapia, para tratar essas pessoas com efeitos colaterais das coisas, vai ser muito necessário, Helena. Ela vai ser, assim, eu penso que deve ser talvez a terapia mais importante nos próximos tempos em relação a essa viabilidade de corrigir o sangue das pessoas, entende? E tem alguém no Senado empenhado nessa defesa, dessa aprovação, não sei se é projeto de lei, o que é? Foi um projeto de lei que ele foi iniciado em 2017, aí ele passou até o ano passado, esse ano, na verdade, no início do ano, ele voltou para o Senado, então ele ficou lá 2018, 19, 20, 21, 4 anos e um pouquinho, né? Mas você sabe que existem projetos de lei no Senado e na Câmara que estão lá há mais de 20 anos. Você sabe disso? Não, mas acredito que tem essa lentidão, né? Porque tem muita gente que... Quem tem uma boa defesa, né?
para não ser aprovado, funciona. Os lobbies Exatamente. funcionam, né? Nossa, a gente viu cada coisa, cada pessoas contratadas, né, por vários atores Para atuar visitando o aí, né? gabinete dos senadores, falando mentiras, dizendo que o ozônio era tóxico. O ozônio aplicado como ozonioterapia não tem toxicidade. É considerada a terapia médica mais segura conhecida até hoje. Você Entendeu? O sabe que risco de morrer é 0,0001. 7 pessoas morreram em situações vinculadas à ozonioterapia e a maioria, 6 casos, foi na Alemanha na década de 80, quando se fazia uma técnica que não se faz mais. Nunca mais morreu ninguém de ozônio. Então é absolutamente seguro, entendeu? bom, precisa ser aprovado. É o mundo da política, né? Embora seja da saúde, ele tem que percorrer o mundo da política. Você está querendo entrar para esse mundo da política, não é? Você é pré-candidata a deputada federal, não é isso? Por São Paulo? Eu decidi a me disponibilizar, né, uma mudança radical de vida, mas eu participei de muitas audiências por conta de passaporte sanitário, essas questões da ozonioterapia também, e várias outras condições que eu acredito que eu tenha capacidade técnica e ética, principalmente, né, de participar de uma discussão como representante da população brasileira na Câmara dos Deputados Federais, porque realmente a situação é muito difícil em relação ao que eu vi acontecendo dentro, nesses 5 anos em que o projeto de lei da ozonioterapia tramitou lá dentro. E aí você vê que não é o interesse da população que está sendo defendido, entende, Leda? Entendo. São aquelas questões dos meandros, das conveniências. Não, eu não vou falar isso porque isso pega mal. E eu, assim, eu sou uma pessoa muito autêntica, né? E eu não tenho nenhuma situação de compromisso e preocupação de ser comprometida negativamente com nenhum tipo de conflito de interesse. Então, felizmente, eu cheguei aos meus 57, quase 58 anos, limpa, né? E aí eu fiquei pensando, decidindo e fiquei meio incomodada demais com muitos absurdos que eu vi nesses últimos anos. Eu falei, olha, eu acho que realmente a gente tem que ajudar a mudar, né? Tem que, se ninguém fizer e ninguém se disponibilizar a fazer isso, que representantes nós vamos ter lá, né? E eu tive uma conversa muito séria assim com o meu filho mais novo, que tem 15 anos, e ele me disse, eu fui conversar com ele e falei na esperança que ele me dissesse, não, mãe, eu não quero que você vá, não quero, fizesse algo assim. E não, pelo contrário, ele virou para mim e falou assim, olha, se dependesse só de mim, eu gostaria que você ficasse mais comigo. Mas acontece que você tem uma função social e ainda me deu o texto do Rubem Alves sobre política e jardinagem e disse que eu sou política por vocação e não política profissional. Então, aí, o que você faz com uma coisa dessa? Com o apoio de uma pessoa que teria todos os motivos para dizer que você não deve ir, né? Você vai. Eu vou e vou ganhar, e vou ser eleita, E radicalmente. por que partido você está assim, pré-candidatando? Eu sou do PRTB e, inclusive, assumi o posto eu sou presidente do PRTB Mulher do Estado de São Paulo, já há cerca de um mês. E estou trabalhando para promover as candidaturas femininas, né? Porque eu acho que realmente é necessário ter um olhar para esse segmento feminino, porque a gente precisa retomar esses papéis todos e eu acho que vai dar certo. E pelo menos estou fazendo a minha parte, né? E eu acho que o ozônio, lá como futura deputada, eu tenho a impressão que eu, diante
dessas experiências que eu adquiri nesses anos de lidar com todo esse processo de regulamentação do ozônio, inclusive ter ajudado a escrever o projeto de lei que está para ser aprovado, eu tenho possibilidade de fazer bastante coisa boa, e principalmente garantindo a honestidade do sistema, né? Não, em nenhum momento quero saber de confusão, e já tive experiências de pessoas, no caso da ozonioterapia, tentando me fazer chegarem com corrupção e coisas de propina, etc. Eu botei para fora da minha sala e ponto final, e nem chegam perto, né? Então eu acho que vai ser bom, e vamos ver o que sai dessa história toda. Tomara que dê certo, vou torcer aqui, tá bom? Conto com você, Leda. Quando tiver o número, acho que é dia 4, vai ser a convenção do meu partido, que vai ficar tudo oficializado, eu vou ter um número finalmente, né? Tá bom. E eu estou fazendo um jingle. Você é uma figura mesmo. Eu sou. Boa sorte, muito boa sorte. Muito obrigada aí pelas explicações, pela sua paciência de explicar tudo e compartilhar com a gente o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço e desejo boa noite a todos. Boa noite para você também. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.